Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa série, vamos mergulhar fundo em uma jornada espiritual fascinante, explorando as batalhas entre luz e trevas no livro de Números. Muitas vezes pensamos em Números apenas como um livro de censos e leis, mas ele é muito mais do que isso. É um relato poderoso sobre a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Um tempo de provações, desafios e decisões que revelam uma intensa luta espiritual. Nessa jornada, encontramos figuras centrais que personificam essa batalha. No coração de tudo está Moisés, o líder escolhido por Deus para guiar seu povo. Imaginem a pressão sobre ele. Moisés não era apenas um guia físico, ele era o intercessor, o canal de comunicação entre Deus e uma nação inteira. Ele enfrentou rebeliões constantes, murmurações e ataques diretos que buscavam desanimar e dividir o povo. Essas não eram apenas crises humanas, eram ataques espirituais para minar o plano de Deus. Mesmo assim, Moisés permaneceu fiel. Vemos ele em diálogo constante com Deus, recebendo ordens claras para conduzir, proteger e até mesmo defender o povo da ira divina. A paciência e a fidelidade de Moisés são uma verdadeira lição sobre como a liderança espiritual enfrenta o poder das trevas com a luz da obediência. Ao lado de Moisés, temos seu irmão Arão, o sumo sacerdote. O papel de Arão era crucial na batalha espiritual. Como sumo sacerdote, ele era o responsável por realizar os rituais e sacrifícios que mantinham a aliança entre Deus e Israel. Ele intercedia pelo povo, buscando perdão e purificação. Em um momento dramático, quando uma praga se espalhou pelo acampamento como juízo divino, foi Arão quem correu com o incensário, colocando-se entre os vivos e os mortos para deter a mortandade. Essa imagem é poderosa. A intercessão sacerdotal, a luz do serviço a Deus, combatendo ativamente a escuridão da morte e do juízo. E não podemos nos esquecer de Míriam, irmã de Moisés e Arão. Ela era uma profetisa e uma líder respeitada, uma das vozes espirituais mais importantes de Israel. No entanto, o livro de Números nos mostra um momento de fraqueza, quando ela e Arão questionaram a autoridade de Moisés. A consequência foi imediata. Míriam foi afligida com lepra. Este episódio revela uma verdade desconfortável, mas essencial. A luta espiritual não poupa ninguém, nem mesmo os que estão mais próximos de Deus. A inveja e o orgulho são portas para a escuridão. E a história de Míriam serve como um alerta de que a vigilância espiritual é necessária para todos, independentemente de sua posição ou dons. A cura dela, após a intercessão de Moisés, também mostra a força do perdão e da restauração. Um dos momentos mais decisivos de Números é a história dos 12 espias. Moisés os enviou para explorar a terra prometida, a terra da esperança, o destino final da jornada. Ao retornarem, 10 deles trouxeram um relatório de medo e incredulidade. Eles falaram de gigantes e cidades fortificadas
dizendo que era impossível conquistar a terra. Suas palavras eram veneno, espalhando pânico e desespero por todo o acampamento. Isso é a escuridão em ação. O medo que paralisa, a dúvida que anula as promessas de Deus, mas em meio a essa escuridão, duas vozes se levantaram como faróis de luz: Josué e Calebe. Eles viram os mesmos gigantes, mas focaram no poder de Deus. Eles declararam com fé: com certeza podemos conquistá-la. A batalha aqui não era com espadas, mas com palavras e perspectivas. A fé de Josué e Calebe contra a incredulidade dos outros espias. Essa é a essência da guerra espiritual. Escolher confiar na promessa de Deus, mesmo quando a realidade parece assustadora. A vitória espiritual pertence àqueles que, como Josué e Calebe, escolhem a luz da fé em vez das sombras do medo. A rebelião do povo, alimentada pelo relatório negativo dos espias, trouxe consequências terríveis. Deus os sentenciou a vagar por 40 anos no deserto, até que aquela geração incrédula perecesse. Mas as murmurações não pararam. Em outro episódio marcante, o povo reclamou da falta de comida e água, desprezando o maná que Deus lhes dava. Como resposta, Deus enviou serpentes venenosas e muitos começaram a morrer. O pecado da rebelião trouxe a morte, a manifestação física da escuridão espiritual. No entanto, no meio do juízo, Deus providenciou um caminho de salvação. Ele instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente de bronze viveria. Este não era um ato de magia, era um teste de fé e obediência. A serpente de bronze se tornou um poderoso símbolo da salvação que vem através do olhar de fé para o remédio providenciado por Deus. Era uma arma espiritual contra o veneno mortal da incredulidade. Séculos depois, Jesus usaria essa mesma imagem para explicar sua própria missão, dizendo que assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também seria levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A cura no deserto apontava para a cura definitiva da alma. Então, o que podemos aprender com a jornada de Israel em Números? Aprendemos que a vida é uma peregrinação cheia de batalhas espirituais. O conflito entre a luz e as trevas é real. A luz é representada pela presença de Deus, pela fé, pela obediência e pela confiança em suas promessas. As trevas se manifestam através do medo, da dúvida, da rebelião, do orgulho e da murmuração. A história de Moisés, Arão e Míriam nos ensina sobre a complexidade da liderança espiritual e a necessidade de vigilância constante. As histórias dos espias e da serpente de bronze nos mostram que a nossa perspectiva e a nossa fé são as armas mais poderosas que temos. A mensagem de Números ressoa até hoje. Assim como Israel no deserto, nós também enfrentamos gigantes em nossas vidas. Enfrentamos o medo do futuro, a dúvida sobre nossas capacidades e a tentação de murmurar
quando as coisas ficam difíceis. Mas a lição é clara. A vitória não está em nossa própria força, mas em confiar na liderança e na proteção de Deus. É escolher ser um Josué ou um Calebe em um mundo que muitas vezes nos diz para desistir. É olhar para a salvação providenciada por Deus, quando somos picados pelo veneno do pecado e do desespero. Apesar das dificuldades e das lutas espirituais que enfrentamos, a vitória é sempre possível quando caminhamos com Deus. Ele é a nossa luz nas trevas, nosso guia no deserto e nossa força na batalha. Obrigado por assistirem. Se essa mensagem te tocou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir e se inscreva no canal para mais estudos como este. Fiquem com Deus e até a próxima.